Então, pessoal, saudações. Vamos dar continuidade neste momento à aula de Direito Constitucional 2 e temos como grande desafio neste momento compreender a organização do Estado, a organicidade, né, da República Federativa do Brasil, que ela é composta por uma união indissolúvel, né, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Estes são os entes federativos que compõem a nossa República Federativa. Então, eu gostaria da gente levar em consideração algumas temáticas que são centrais para compreender a organização do Estado. Para isso, né, tendo em vista o que nós já discutimos até então, é importante nós nos atentarmos para que tanto os Estados-membros, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios, eles possuem apenas um órgão de natureza legislativa. E o que é que isso significa? Que este órgão, aliás, que os Estados-membros, Distrito Federal e os municípios não têm natureza bicameral, né? Como assim bicameral? Duas instituições que vão fazer uma contrapartida em relação aos projetos de leis que são apresentados. Por exemplo, no âmbito da União, nós temos a Câmara de Deputados e nós temos o Senado, que ambos buscam cumprir um papel de revisar, né, de revisar aquilo, né, que foi apresentado em uma dessas instituições. Então, a composição, né, das assembleias legislativas, das assembleias distritais ou das câmaras de vereadores, essas definição e os critérios sobre o número de deputados estaduais, de deputados federais, de vereadores ou de deputados distritais, esse critério e este número, ele está onde? Ele está previsto na Constituição. Porque a Constituição ela é responsável, né, por informar, né, a organicidade do Estado brasileiro. Então é importante nós termos essa perspectiva em mente. Logo em seguida, então, se eu preciso saber, por exemplo, né, a organização do Estado do Brasil, para onde eu vou na Constituição? Eu vou para o título 3, entre os artigos 18, né, e 31. Estes artigos, eles vão informar, né, qual é a natureza, aliás, como é composto, né, a organização do Estado brasileiro. Então, hoje nós vamos falar sobre a composição das assembleias legislativas, qual é o critério. Nós vamos falar sobre a composição das câmaras de vereadores, né? Então, quais são os critérios. Nós vamos falar também dos territórios federais, né? O que são os territórios? Os territórios, eles compõem a organização do Estado, mas eles não possuem autonomia, eles não são entes federativos, né? Atualmente nós não temos territórios, mas já tivemos na nossa história alguns territórios federais, né, que eram unidades administrativas, né, vinculadas à União, e por isso elas estavam submetidas às decisões que eram tomadas dentro da União. Então, para darmos continuidade a essa aula, né, eu vou falar primeiro de Assembleia Legislativa. Então, para compreender a composição das Assembleias Legislativas, né, no caso de Goiás, a ALEGO, né, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e quantos deputados estaduais nós temos na Assembleia Legislativa, este assunto é importante. Eu preciso antes informar para vocês o número de deputados federais. Eu vou adiantar um assunto que é referente ao Poder Legislativo, né, que nós vamos estudar mais à frente. Mas para falarmos de Assembleia Legislativa, que está dentro do assunto de organização do Estado, eu preciso saber o número de deputados federais que cada ente federativo dos Estados-membros e o Distrito Federal possuem. Nós temos 26 Estados-membros e um Distrito Federal. Então, como vocês podem observar aqui nesta imagem, vou ampliar um pouco para vocês, nós temos, né,
deputados federais no estado do Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe. Por quê? Esses números são definidos de acordo com a população. Nós vamos estudar lá mais para frente. Né? O Tocantins também tem 8 deputados federais. O caso do Distrito Federal, né? Você tem 8 deputados federais. Quantos deputados federais nós temos em Goiás? 17. Né? No meu estado, na Bahia, né? Nós temos 39 deputados federais. Então, essa informação, né, em casos de uma situação, problema, para compreender, saber o número de deputados estaduais, eu vou informar para vocês quantos deputados federais tem essa unidade federativa. Então, não se preocupem. Então, sabendo o número de deputados federais, é aí que nós vamos compreender, saber, calcular quantos deputados estaduais existem na Assembleia Legislativa. Então, a Câmara, aliás, a Assembleia Legislativa, né, ela é um espaço em que são votadas leis que são de interesse regional. Né? São as competências concorrentes, né, que compartilha junto com a União algumas matérias específicas. Então, aqui nós temos o artigo 27 da Constituição Federal, que ela diz o quê? O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Atingindo 36, será acrescido quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, aqui nós temos 2 critérios. Aqueles que correspondem ao número de deputados estaduais que vão até 36 e aqueles que ultrapassam este número. Então, por exemplo, vou voltar aqui o slide anterior. Roraima tem 8 deputados federais. Multiplicado por 3, teremos 24. Somos de humanas, somos de ciências sociais aplicadas, mas nós vamos ter que voltar, né, a compreender as somatórias, né, as regras básicas da matemática, divisão e etc. Né? Nós temos aqui o estado da Paraíba, né, um estado que eu já morei. Então, nós temos lá 12 deputados federais. Multiplicado por 13, o que é que nós temos? 36 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do estado da Paraíba. Né? Então, esse é o primeiro critério, é o critério mais simples. Mas o que acontece, por exemplo, né? Aqui nós temos o estado, né? O estado de Santa Catarina. Né? O estado de Santa Catarina, ele possui 16 deputados federais. Como é que eu vou saber o número, né? Como é que eu vou saber o número de deputados estaduais da Assembleia Legislativa desse estado? Né? Eu não sei. Então, eu quero aqui informar para vocês um critério que eu fui investigando, né, em alguns espaços e encontrei que a forma mais fácil de calcular o número de deputados estaduais é da seguinte forma. Para os estados-membros que excedam 12 deputados federais, para qualquer estado da federação, para esses estados, basta adicionar o número 24. Ou seja, eu tenho 12 deputados federais, multiplica por 3. Ultrapassou 12 deputados federais. Vou voltar aqui no slide para vocês observarem. Por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina ultrapassou 12. Então, eu somo 16 mais 24. Vai dar 40 deputados estaduais. Simples. Então, eu fiz aqui um slide para vocês verem, para vocês observarem. E eu trouxe um exemplo do estado de Goiás, que é o estado que nós estamos vivendo. Né? São 55 deputados federais. No estado de Minas Gerais, eu somo 24, dá 79. Eu tenho 17 deputados federais. Né? Eu somo 24, no caso do estado de Goiás. 17 federais em Goiás, eu somo 24. Nós teremos na Assembleia Legislativa de Goiás 41
deputados estaduais. Eu tenho no Paraná 29 deputados federais. Eu somo 24. Quantos eu vou ter? Quantos deputados estaduais eu vou ter? 53. Então, vão fazendo esse exercício observando este slide aqui, pessoal. Né? Eu vou ampliar mais uma vez. Né? Vamos ampliar aqui o estado, os números de deputados federais por estado. Né? Nós temos 31 deputados estaduais no Rio Grande do Sul. Eu somo 24, vai dar 55. E assim por diante. Né? É um critério que eu encontrei que é o mais fácil para vocês compreenderem. E para a gente não perder, né, a criticidade, né, do nosso conteúdo, enfim, aqui não é um estudo apenas dogmático, nós somos uma ciências sociais. Qual é a representação das mulheres nas assembleias legislativas? Observem esse dado aqui, este mapa aqui. Nós temos no Brasil 938 homens que são deputados estaduais, ou seja, 86,6%. E nós temos apenas 121 mulheres que são deputadas estaduais, ou seja, 11,4%. Há uma subrepresentação, né, se levarmos em consideração aos critérios de gênero. Então eu vou encerrar aqui, né, essa primeira parte da nossa aula.